Aleluia. 2 Reis capítulo 4. Livro escrito há 560 anos antes de Cristo. Escreveu assim: E uma mulher das mulheres dos filhos do profeta clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor levar os meus filhos, meus 2 filhos, para serem servos ou escravos. E Eliseu lhe disse: Que te hei eu de fazer? Declara-me, que é o que tens em casa? E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhes traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse a seu filho: Traz-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Fecha seus olhos. Meu Deus e Pai, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem conduzido esse culto. Eu sei que o Senhor tem uma palavra para nós, ó Deus. Então usa-me como instrumento nas tuas mãos esta noite. Ó Deus meu, minha fortaleza, Tu és a rocha onde os meus pés estão firmados, escudo ao qual me protege contra todo o dardo inflamável do Satanás. Pai, que o Senhor possa ser conosco nesta noite e falar conosco. Fala não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir, porque melhor do que gostar da Tua palavra é aprendê-la e colocá-la em prática. Por isso, ó Pai, precisamos aprendê-la, porque somente a Tua palavra liberta os cativos, pois a Tua palavra nos diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Através da Tua palavra somos livres, através da Tua palavra somos direcionados até Ti, atraídos a Ti. Pai, nos atrai a Ti essa noite, que esse ambiente de glória possa ser para Ti exaltado, que o Senhor seja o centro sempre deste lugar e dos nossos corações. Governa sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, governa sobre as nossas vontades, então todos saberão quem é o Deus que governa sobre este lugar. Em nome de Jesus, amém e amém. Tome seu assento, glorificando a Jesus. Livro de Reis é um livro muito pregado nesses dias, porque o livro de Reis traz uma luta constante contra um povo, contra o próprio povo de Deus. É uma luta espiritual travada, tamanha, ao qual uma nação inteira havia se prostrado e adorado a um outro Deus. Os sacerdotes do Senhor se curvaram diante de um Deus chamado Baal, e uma nação inteira havia se corrompido. Então Deus levanta um homem, um profeta chamado Elias, e nós conhecemos a história de Elias. Elias, ele disse que não choveria sobre a terra, e não choveu por muitos anos. Depois Elias ressuscitou o filho da viúva de Serepta, depois de ser sustentado por ela no tempo da crise. Subiu o Monte Carmelo, e no Monte Carmelo desafiou os profetas de Baal e os profetas de Azera, e matando todos eles quando o fogo desce do céu. Elias também, sentado numa pedra, sendo perseguido pelos soldados de Acabe, ele mata 3 vezes um batalhão de 50 homens, caindo fogo do céu.
Quando nós olhamos a história de Elias, nós ficamos encantados, porque nós vemos uma autoridade, não somente espiritual, mas em matéria, em físico. Quando ele diz o sol não, a chuva não vai cair, quando ele diz o fogo agora cai do céu, quando ele começa a fazer os seus milagres através do nome do Senhor. Então o Senhor diz que viria buscá-lo, e logo vem uma carruagem de fogo, separa Elias e Eliseu, e um redemoinho leva Elias, e Eliseu, sendo o seu sucessor, agora com a capa, ele continua o ministério dado na mão de Elias. E nesse texto, logo no começo, perto do começo do ministério de Eliseu, Eliseu sendo desafiado por muitas coisas. Uma delas é quando esta mulher o procura, e a mulher procura cobrando algo de Elias, ou melhor, de Eliseu, cobrando de Eliseu, que agora vem os credores querendo levar os seus filhos como escravo, porque o seu marido havia morrido e ficou uma grande dívida. Por que eu contei a história de Elias? Porque no tempo da perseguição, o marido desta mulher havia sustentado Elias e mais 7.000 profetas, dentro de uma caverna, sustentado com pão, por muitos dias. Então ele se endivida, segundo o historiador, porque sustentava os profetas. E agora, quando as coisas ficaram difíceis, ela tem que procurar quem? O profeta. E aqui eu quero já começar a ministrar sobre a tua vida. Aquele que fez algo para o Senhor, quando começa o tempo da dificuldade, da crise, ele não corre para a saia, debaixo da saia da mãe, ele não corre para o vizinho para contar o problema, ele não tem que correr para aquele amigo ou para aquele outro para dizer o problema, não, ele tem que aprender a correr aos pés do Senhor, ele tem que aprender a correr à casa do Senhor, ao altar do Senhor, porque foi ali que ele semeou, ali ele tem o direito de colher. Pastor, então nós temos que pôr Deus na parede? Não, você não precisa pôr Deus na parede nunca, porque quem somos nós para fazer isso? Mas uma coisa, uma característica de Deus chama gratidão. Gratidão é uma característica que Deus nunca vai deixar de lado. Sempre quando nós fazemos algo para o Senhor, Ele sempre nos retribui. Deixa eu dizer algo, você nunca vai fazer para Deus mais do que Ele faz por você, nunca. Ele sempre vai te superar, Ele sempre vai te surpreender. E a Bíblia vai dizer que então esta mulher, procurando o profeta, ela começa dizendo: o meu marido, ele era teu servo, o meu marido sustentou os profetas, o meu marido fez algo pelo reino, o meu marido, ele fez algo pelos profetas, e agora ele morreu, e ficou uma dívida, e os credores agora veio buscar os meus filhos como pagamento. Para os judeus, deixa eu explicar algo para vocês, meu irmão. Desde antes desta época, quando você devia algo e você não tinha condição de pagar, os seus filhos iam como escravo, e tudo que era seu passava a ser de quem você devia. Por isso a Bíblia vai dizer que Jesus é o nosso remidor. Alguns não sabem o que significa a palavra remir, mas eu vou te explicar. Quem é o remidor? Vou te dar um exemplo que o João me emprestou um dinheiro, e eu não tenho condição de pagar ele. Então, tudo que é meu, a minha família, a minha casa, o meu carro, tudo que eu tenho passa a ser dele. Mas eu não tenho parentesco nenhum com ele. Então, um parente mais próximo meu, se ele tiver condição financeira, ele pode chegar e pagar a minha dívida. E agora tudo que eu tenho é desse parente mais próximo. Porém, ele não pode me fazer como escravo. Por quê? Porque eu sou parente dele. Então ele deixa eu desfrutar de tudo, porém nada é meu, mas ele deixa eu desfrutar. E daí surge o dízimo. Por quê? Porque José vai dizer lá no Egito: todo o povo pode desfrutar, mas traga os 10% para que você nunca esqueça quem te comprou e de quem você é. Então, quando a Bíblia diz que Jesus nos remiu, ele estava dizendo assim: vós agora foi comprado por um alto preço,
porque não tinha condição de pagar e era escravo do pecado. Mas agora Cristo nos comprou, nos trouxe para Ele, e diz assim que agora não somos mais servos, mas filhos dEle. Então, nesse tempo, quem ficava devendo tinha que pagar. Então o profeta vai chegar na mulher e vai dizer para ela: o que tens na tua casa? E de bate pronto ela responde: eu não tenho nada. Deixa eu te explicar uma coisa, meu irmão: quem não tem nada não tem como multiplicar, porque 0 vezes 0, meu irmão, é 0. Mas aí alguma coisa vem na mente dela e fala assim: eu não tenho nada, senão uma botija de azeite. Deus, ele não precisa de muito. Deus, ele precisa de alguma coisa para multiplicar. Azeite na Bíblia simboliza o Espírito Santo. O Espírito Santo na Bíblia ele é simbolizado por algumas coisas. Por exemplo, como água, como fogo, como uma pomba. A Bíblia diz: no dia do batismo de Jesus, o Espírito Santo veio em forma corpórea de pomba e desceu e disse: esse é meu filho. No dia de Pentecoste veio como fogo, repartido como língua de fogo. Deixa eu dizer uma coisa: também é como azeite. E aqui eu quero fazer uma analogia para você. Aquele que tem dentro da sua casa pode não ter dinheiro, pode não ter muita coisa, mas se ele tiver o Espírito Santo de Deus, as coisas multiplicam, as coisas funcionam, as portas se abrem, os milagres acontecem, porque na vida daquele que tem o Espírito Santo, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa, levanta a tua mão, eu quero profetizar sobre a tua vida, em nome de Jesus. Se o Espírito Santo está sobre ti, eu quero profetizar que você prosperará, será honrado, o Espírito Santo fará você viver o sobrenatural. Eu profetizo que a cura chegará na tua casa, na tua família, os teus filhos não serão escravos de nada nem de ninguém. Eu profetizo em nome de Jesus que o diabo não pode te prender, porque aonde há o Espírito Santo há liberdade, aonde há o Espírito Santo a dívida está paga, aonde há o Espírito Santo conquistamos e alcançamos o sobrenatural de Deus. A Bíblia vai dizer que então diz assim: eu não tenho nada em casa, senão uma botija de azeite. Nós precisamos estar atentos naquilo que temos em nossas mãos, porque o Senhor precisa só de pouco para fazer coisa grande. O Senhor precisa que você movimenta algo, e o algo que você movimenta não precisa ser muito. Sendo pouco, ainda assim o Espírito Santo faz multiplicar. É por isso que ele está no meio de uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Segundo o historiador, mais de 10.000 pessoas estavam ali. E aí um menininho diz assim: Senhor, eu tenho só um bocado de pão e peixe. O Senhor diz assim: já é o suficiente. E o Senhor, pegando o pão, ele ergueu ao céu, ainda que é pouco. Preste atenção nisso, ainda que é pouco. Ele ergueu ao céu, agradeceu, deu graças e partiu. Pastor, não entendi o que o senhor quer dizer, então eu vou dizer de novo. O Senhor está dizendo assim, que ainda que pareça ser pouco que Ele pôs na tua mão, aprenda a dar graças, porque só multiplica quando agradecemos, só multiplica quando aprendemos a repartir, só multiplica quando temos o coração generoso. A generosidade faz com que multiplique aquilo que é colocado em nossas mãos. Então ele multiplica, todo mundo come, todos comem. Quando eles acabam de comer, não acabou o pão, meu irmão, sobrou 12 cestos. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que sempre que você for generoso, Deus não vai suprir só a sua fome agora, Ele vai fazer para sobrar. Mas eu vou dizer de novo, para que você possa pegar essa palavra, dar glória a Deus. Pega isso em nome de Jesus. Sempre que você agradecer pelo pouco, for generoso no pouco, o Senhor vai te colocar no muito. Quando você for generoso no pouco, agradecer a Deus, Ele não vai apenas suprir para agora, mas Ele vai te colocar com abundância para ter, para abençoar outros. A Bíblia vai dizer que Gideão, escuta isso, Gideão estava no lagar, malhando trigo no lagar,
Pastor, o que é um lagar? Lagar é lugar de malhar, de pisar a uva. Lagar é uma fenda na rocha, um buraco na rocha. Esse buraco ele tinha aproximadamente 1,5 m por 1,5 m e 1,5 m de profundidade. Ele estava num lugar limitado, malhando trigo num espaço pequeno para sustentar a sua família, para sobreviver num tempo de perseguição. Preste atenção nisso. Para sobreviver num tempo de perseguição. Mas aí Deus aparece para ele e diz assim: Gideão, varão valoroso, Deus é contigo. Ele vai ficar indignado. Ele diz assim: se Deus é comigo, por que eu estou vivendo dessa forma miserável? Ele não está dizendo a culpa é tua, Senhor. Ele está dizendo assim: Senhor, me fala o que eu preciso fazer para mudar a minha situação. Ele diz assim: se é comigo, Senhor, me mostra o que eu tenho que fazer para que as coisas mudem. O Senhor vai dizer para ele assim: olha, vai guerrear, filho. Sai desse lugar de conforto. Sabe por quê? Porque se malha trigo na eira. Pastor, o que é eira? Eira é um lugar amplo, grande, aonde se você chegar com um caminhão de trigo e jogar, cabe. Ah, mas o Senhor quis mandar mais, 2 caminhões. Então cabe 2, cabe 3, cabe... O que você quiser colocar é um lugar amplo, aberto, campo aberto. Pastor, o que o Senhor quer dizer? Eu quero dizer que o diabo enfiou na mente de muitas pessoas que ele nos limitou num espaço pequeno de 1 por 1, 1,5 por 1,5, apertado, e dizendo assim: já está bom, estou sobrevivendo. O Senhor não te fez para sobreviver, o Senhor te fez para ter em abundância. O Senhor não te fez para sobreviver, para ter o que comer hoje e amanhã não saber o que fazer. Não, o Senhor te fez para você ter para abençoar outros. Gideão vai dizer assim: mas espera aí, se eu estou aqui, então espera aí, se o Senhor é comigo, me mostra o que eu tenho que fazer para que eu pare apenas de sustentar a minha casa, a minha família, sobrevivendo nesse tempo de crise. Eu não quero mais sobreviver, eu quero ter para abençoar. Em outras palavras, é isso que ele disse. Sabe, quando eu olho para esse texto, eu percebo uma mulher que está dizendo assim: eu não tenho mais nada, acabou tudo. Sabe quantas vezes na nossa vida nós olhamos e falamos assim: acabou tudo, não há mais esperança. Eu não sei como você chegou até aqui, mas escute o que eu quero te dizer. Se você tem o Espírito Santo dentro da tua vida, se você acredita no Espírito Santo, eu quero profetizar algo sobre a tua vida. Traz à tua memória aquilo que te dá esperança, porque aquilo que você pensa, logo você se tornará aquilo. Para de pensar então em maldição e começa a pensar: no tempo da crise o Senhor me trará vitória, no tempo da dificuldade o Senhor vai me prosperar, no tempo da escassez o Senhor mandará em abundância. Eu profetizo sobre a tua vida. Levanta a mão, irmão. Eu vejo algo profético aqui essa noite. Levanta a tua mão. Eu profetizo, meu irmão, que pela generosidade você terá em abundância, você vai abençoar pessoas. Pastor, mas está dizendo financeiro? Não, eu digo mais do que isso, eu digo palavra de conforto. Você não precisará ficar chorando no teu quarto, não. Você vai ter como consolar outro. Você vai estar, meu irmão, em nome de Jesus, ainda na crise, Deus vai derramar uma unção de conquista sobre a tua casa, a tua família, os teus negócios, em nome de Jesus. Aleluias. Nós precisamos crer, meu irmão. E a Bíblia vai dizer assim: que então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Sabe o que ele está querendo dizer? Nós aprendemos muitas lições aqui nesse texto. Muitos. Primeiro, se o Espírito Santo estiver na tua vida, meu irmão, não precisa preocupar não, porque teus filhos não vai ser escravo de droga, não vai ser escravo de prostituição, não vai ser escravo de mentira. Não, meu irmão, se o Espírito Santo é na tua casa, vai multiplicar a bênção, os teus filhos serão abençoados e ninguém tocará neles, em nome de Jesus. Nós aprendemos segunda coisa: para viver milagres, meu irmão, precisamos ter comunhão com pessoas.
Ele está dizendo assim: vai, pega vasos emprestados com os teus. Quem está vivo, diga amém. Quem já está desfalecendo, levanta a mão, quero orar para você agora. Glória a Deus. Irmãos, vai até os teus vizinhos. Ele está dizendo: tenha comunhão com pessoas, tenha comunhão com o vizinho, com pessoas, porque é só uma forma de você conseguir ganhar alguém, quando você tem comunhão. Vai até os teus vizinhos e pede emprestado. Tem gente que briga com todo mundo, meu irmão. Ele é uma benção dentro da igreja, mas chega na casa dele, ele brigou com os vizinhos tudo, ninguém gosta dele, irmão. Sabe, nós estávamos trabalhando, nós temos as nossas bases, né? As nossas bases. Agora não está tendo por conta da pandemia, mas nós temos as nossas bases. E uma das coisas das nossas bases, eu quero ser um anfitrião, quero a base da minha casa. A primeira coisa que a gente vê é se ele tem comunhão com o vizinho. Porque se não tem comunhão com o vizinho nenhum, não vai ganhar ninguém, irmão. Essa é uma realidade, nós precisamos mudar isso. Então, a Bíblia está dizendo aqui, olha, vai, pega emprestado vasos, e não poucos, com os seus vizinhos. Se ela não tem comunhão com os seus vizinhos, meu irmão, estava lascado. Não acontecia milagres. E a Bíblia vai dizer assim: então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Aqui eu aprendo algo fantástico, meu irmão. Aqui eu aprendo algo sobrenatural. Por quê, pastor? Porque primeiro, vai pedir emprestado o vaso para os teus vizinhos. Não é para contar o problema para o vizinho, é para pedir vasos emprestado para o vizinho. Mas quer viver um milagre? Entra e fecha a porta sobre ti e os teus filhos. O problema de muito que eles confundem é que ter comunhão com o vizinho não significa contar problema para o vizinho, porque o vizinho não vai te resolver o problema. Tem como resolver, e aos pés do Senhor, fecha a porta no teu quarto e ora, busca a Deus. Sabe por que o maior problema de fofoca, de confusão, é porque eles confundem o vizinho, a amizade com o vizinho, querendo contar tudo, problema de dentro da casa, problema com o marido, problema com os filhos. Ele começa a trazer problema para o vizinho não vai resolver o teu problema, e ainda vai dar confusão. Aprenda uma coisa, irmão. Ter comunhão é uma coisa, você precisa você precisa viver milagre, conta ao Senhor, fecha a porta sobre ti e teus filhos, a tua casa, e fala com o Senhor. Segunda coisa, deita azeite sobre os vasos. O que ele está querendo dizer? Movimenta para que o milagre aconteça. Eu tenho um pouquinho de azeite, eu vou ficar esperando o Senhor, multiplicar. O Senhor não vai multiplicar, não vai descer, meu irmão, fazer isso. Tenha fé, eu vou derramar sobre algo, eu vou movimentar algo, eu vou fazer algo. Escuta, meu irmão, se você ficar deitado na rede esperando Deus fazer, Deus não vai fazer nada por você, nada. Porque Deus não é o teu garçom, Deus não é o teu empregado, nem meu empregado. Não, o Senhor quer que nós nos movimentamos, aprenda a se movimentar, a gerar algo. Precisamos gerar, isso chama gerar. Por quê? Porque não tem nada aqui, mas eu acredito que vai multiplicar, então eu derramo, eu estou gerando algo, no meu coração já existe, já está acontecendo. Nós precisamos aprender a gerar em nós algo. Está enfermo, eu quero gerar a cura, eu acredito na cura, eu vou gerar isso em mim. Isso é fé, meu irmão. Segunda coisa, terceira coisa, nesse mesmo versículo, a Bíblia vai dizer assim: enche, e os que tiver cheio, coloca a parte e traga outro. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu quero dizer que, gente, tem muitas pessoas que aprendeu a viver com um milagre, a testemunhar um milagre, e não vive mais nada. E faz 50 anos que ele aconteceu um milagre na vida dele, aí só conta ele. Sabe por quê? Porque ele pega esse milagre, meu irmão, ele coloca no centro e fala assim: olha, aconteceu esse milagre. Ele venera o milagre. Não, meu irmão, o mesmo Deus que fez o milagre ontem, ele vai fazer hoje. Então o que a gente faz? Aconteceu o milagre? Para trás, eu quero viver agora um milagre novo. Eu vou dizer de novo, está aqui, aconteceu, encheu.
glória a Deus. Eu não vou ficar aqui falando a vida inteira. Aconteceu, eu glorifico ao Senhor, mas fica para trás, porque eu quero viver algo novo. Aconteceu algo novo, fica para trás, eu quero viver algo novo. Nós temos que dar passos diante do Senhor, para que venhamos viver algo novo do Senhor, para que as coisas multipliquem na nossa vida, para que venhamos alcançar o sobrenatural. Não temos que ficar apenas olhando esse milagre, glorificando o Senhor por ele o resto da vida. Não, nós temos que aprender a colocar ele para trás e viver um novo milagre de Deus. Se você já viveu um milagre até aqui, meu irmão, entenda uma coisa: o Senhor tem coisas novas para você, o Senhor tem milagre novo para você, o Senhor tem bênçãos novas para você. Pastor, mas até aqui foi complicado, foi problemático. Não importa, meu irmão, Deus tem algo novo, Deus tem coisas grandes. O que Deus tem para nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem desceu ao coração do homem. São coisas sobrenaturais, meu irmão. A Bíblia vai dizer assim: partiu pois dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhes traziam os vasos e ela enchia. O que estava querendo dizer? É algo que eu estava fazendo hoje à tarde. Sabe, eu e o Otávio, nós estávamos no terreno da igreja orando, e tem uns terrenos lá em volta. Eu aprendi algo. O Senhor falou algo comigo. Deixa eu voltar isso. O Senhor falou algo comigo. Nós aprendemos lá, nós estávamos no café com pastores sábado em Monte Santo, e o pastor estava testemunhando quando ele comprou o terreno da igreja, e de uma forma milagrosa ele conseguiu construir uma igreja muito grande. E aí nós fomos lá hoje orar, eu e o Otávio, e eu tirei os meus sapatos, fiquei descalço e comecei a andar naquela terra. Comecei a andar nos terrenos do lado, e disse: Senhor, onde eu colocar a planta dos meus pés, o Senhor nos dará por herança. Essa terra é nossa, essa terra é nossa. E começamos a orar. E aí o Espírito Santo já vinha me incomodando. Nós temos que aprender uma coisa, e o Senhor está me ensinando eu, preste atenção nisso. O Senhor está me ensinando que muitas conquistas nós temos que aprender a viver juntos. Quando eu comecei a Atos, eu lembro que Deus já havia me falado isso. Eu tinha uma empresa, e essa empresa estava muito bem, estava uma benção. E quando nós abrimos a Atos, eu falei: estou tranquilo, o que a empresa minha me dá, eu pago toda a despesa da igreja, eu não preciso, está tranquilo. Antes de abrir a Atos, eu já orando a Deus para isso, falei: eu vou entregar, o que eu recebo, eu pago o aluguel da igreja, tudo está tranquilo, financeiramente. E aí eu fui na casa de um bispo para ele orar pela minha vida. Aí ele disse assim: Deus falou comigo que Ele vai tirar a tua renda, que é para você entregar tudo, porque você não vai sustentar minha casa será sustentada pelo meu povo. Aí, meu irmão, eu fiquei indignado, porque eu falei: eu lutei tanto para ter empresa, agora eu não vou ter. Na hora que começa a frutificar, eu não vou poder usufruir. O Senhor diz assim: porque o meu povo tem que participar de toda a colheita, da semente, para que possa colher. E aí naquele dia eu entendi, mas não queria fazer. Essa é que é a verdade. E aí um dia nós conversando na minha casa, eu e o Júnior falou assim: eu tinha fechado uma empresa, já estava com, era 2 empresas e 3 segmentos. Aí eu tinha fechado uma já, porque eu peguei tudo dela e ofertei tudo. E aí o Júnior falou para mim: pastor, mas antes de você continuar com essa empresa, também investe tudo na igreja e já fica pastoreando. Eu falei: ai Deus. E era Deus falando na vida dele, porque caiu no meu coração. E aí eu entreguei tudo e falei: Senhor, eu tenho que entender que o teu povo tem que participar, eu não posso plantar sozinho e colher sozinho. E aí nós estávamos, por que eu estou chegando aqui? Quando nós estávamos lá no terreno, o Senhor falou comigo assim: é tempo de trazer o povo aqui, para orar, para entender que essa terra eu dei para vocês, para entender que nós vamos levantar o templo e vocês vão fazer. Então já quero pegar um gancho aqui para dizer para vocês, eu ia falar no final, mas eu vou pegar o gancho aqui para falar para vocês. Quinta-feira, nós vamos estar lá no terreno às 8 horas, todos estão convidados. Nós vamos estar lá para que você possa entender que aquilo é nosso, o Senhor nos deu. O Senhor nos deu. A Bíblia vai dizer assim: ó, partiu pois dele, fechou a porta sobre si e seus filhos, e eles lhes traziam o vaso, e ela os enchia.
Ele estava dizendo assim: olha, a mãe não fez nada sozinho, trouxe os filhos para participar do milagre. Ele estava dizendo assim: todos vão participar do milagre. Não, eu vou dizer de novo, e eu vou trazer para a nossa realidade como igreja, fora a realidade, porque existem dois tipos de milagre, dois tipos de promessa: a promessa coletiva, que é nossa, e a promessa individual de cada um. A promessa individual, meu irmão, aprenda que você não vai bater no peito e falar eu fiz. Não, aprenda a gerar com alguém. A promessa coletiva, que é a nossa, e eu quero trazer isso para a nossa realidade hoje. O que nós estamos fazendo, vamos pagar a sexta parcela do terreno amanhã. Nunca atrasamos nenhum dia, nunca tivemos dinheiro para comprar. Nós compramos sem ter dinheiro, nunca atrasamos uma parcela. Vamos pagar a sexta parcela. Ainda esse ano o terreno acaba de pagar e a gente já vai começar a construir em nome de Jesus. E nós vamos gerar isso juntos. Você vai fazer parte, toda vez que você passar lá, você vai dizer assim: ó, geramos junto, derramamos azeite junto, choramos junto, pagamos o preço junto. Vou voltar para o texto, porque as horas não esperam não, irmão. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse a seu filho: traz ainda mais um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Parou ou acabou? Na tua Bíblia está que jeito? Parou ou acabou? Parou. Qual que é a diferença, pastor? A diferença é que o que acabou foi os vasos. Azeite não. Só parou. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero que vocês dobrem a sua atenção, porque o Espírito Santo falou muito forte comigo hoje sobre esse texto. E por isso eu estou pregando dessa forma. Por que que o azeite parou e não acabou, pastor? Porque aquilo que vem de Deus, o milagre de Deus, ele não acaba. Ele para, porque não há mais aonde colocar. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que se ela tem mais vaso, tinha mais azeite. Se ela tem mais vaso, tinha mais milagre. Se ela tem mais vaso, tinha mais provisão. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer para você que se você tem mais fé, meu irmão, se você dá mais lugar, tem mais milagre. Não, você não está entendendo. Eu vou te dar a oportunidade para você. Você tem que entender que para encher precisa estar vazio. Quem está entendendo? Não se enche vaso cheio, porque já está cheio. E tem muitas pessoas no nosso meio que o Espírito Santo não enche. Por quê? Porque já está cheio de si mesmo. Então você tem que aprender uma coisa: o azeite vai parar. Por quê? Porque está cheio. A hora que você aprender a esvaziar de si mesmo, falar eu dou lugar para o Espírito Santo, os milagres vão começar a acontecer, e o Espírito Santo derramará uma unção sobre a tua vida, e então transbordará. Deixa eu profetizar em nome de Jesus, ainda nesses dias, se você abrir o teu coração, Deus vai começar a derramar dons espirituais. Em nome de Jesus, a unção dele virá sobre a tua vida, sobre a tua casa, em nome de Jesus. Você viverá milagres, os teus filhos verão os milagres, a tua casa haverá um milagre. A hora que você aprender a se esvaziar de si mesmo, o Espírito Santo virá sobre ti, porque a presença dele, a unção dele, o milagre dele nunca se acaba. Nunca se acaba. O que acaba é o lugar para colocar. E é por isso que muitas pessoas esses dias têm vivido uma vida frustrada. Por quê? Porque ela se enche de si mesma. Ela se enche com seus problemas, e o que acontece é que não há lugar para o Espírito Santo encher, e então ela vive frustrada e não vive milagres. Voltando ao texto, diz assim: então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber o homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida e vive com o que sobrou. Sabe, eu sou apaixonado nesse texto que nós lemos. Por quê, pastor? Porque essa mulher, ela entendeu um princípio básico de crente, um princípio básico de um cristão. Qual, pastor? Aprender a se submeter à autoridade espiritual. O culto, ele tem duas vias, nós precisamos entender isso. Uma via é quando chega o louvor.
E o louvor é quando nós entregamos algo para Deus. Isso é um trabalho sacerdotal. Sacerdote é aquele que pega algo, preste atenção, ele pega algo aqui e Deus dá a autoridade para tudo que está sobre o altar pela mão do sacerdote ser transformado em adoração para ser entregue a Deus. Ele tem a autoridade de transformar tudo que é colocado sobre o altar e entregar a Deus. Quando nós entramos na palavra, a via ela muda. Já não é nada de entrega a Deus, mas é Deus entregando para nós. Isso é algo profético, é do profeta, e o profeta ele tem a autoridade de passar para a igreja aquilo que Deus entrega a ele. Então havia de mão dupla. Esta mulher, ela entendeu a visão profética, e ela vai dizer ao profeta Eliseu, quando as coisas estão difíceis, ela vai procurar o profeta, porque ela precisa algo de Deus. Então ela vai até o profeta, e aí quando o milagre acontece, porque ela obedeceu a ordem do profeta. Dobre sua atenção, por gentileza. Ela obedeceu a ordem do profeta, e porque ela obedeceu a ordem do profeta, o milagre aconteceu. Tem muitas pessoas que não obedecem a voz do profeta e não vivem o milagre. Por quê? Porque ele acha um absurdo. É a mesma coisa Jesus cuspir no chão, fazer lodo e passar no olho. Ele vai falar: no meu olho não precisa cuspir no chão para passar no olho, é só falar para ser curado. Ele quer questionar Deus, ele quer questionar o que Deus faz ou o que o profeta faz. Isso é antibíblico. Para que eu vou mergulhar 7 vezes no Rio Jordão? Para que eu vou fazer dessa forma? Porque ele questiona o profeta. Mas deixa eu dizer uma coisa: aquele que obedece à voz de Deus através do profeta, ele vive os milagres de Deus. E agora multiplicou, porque ela obedeceu o profeta. Mas aí me espanta como ela faz. Por quê? Porque agora multiplicou. E se é nos dias de hoje, dobre sua atenção, se é nos dias de hoje, essa pessoa ia olhar para o seu quarto e falar: quanta unção que eu tenho, eu recebi de Deus muita unção, quanto milagre eu vivi, e agora eu tenho tanto milagre que eu vou seguir a minha vida sozinho. Por quê? Porque a maioria das pessoas, quando ela consegue alcançar algo de Deus, ela dá as costas e ela não aprende. Ela acha que ela já é superior, ela acha que ela já alcançou algo tão grande que ela pode caminhar sozinha. Mas quando esta mulher, ela olha e fala: meu Deus, quanto milagre, quanta unção no meu quarto, quanta unção na minha casa. Aí ela volta ao profeta e fala: deu tudo certo, o que eu faço agora? Ela volta ao profeta dizendo: como eu vou proceder daqui para frente com tanto milagre, com tanta unção? Então o profeta diz assim: agora pega, vende e paga a tua dívida e vive do resto. Deixa eu dizer, tem gente morrendo, os filhos sendo vendidos como escravo, a vida desgraçada no sentido de não ter a graça de Deus. Essa vida desgraçada é mais cheia de milagre dentro da casa. Por quê? Porque não aprendeu a obedecer a palavra, não aprendeu a obedecer o profeta. Ele tem um monte de coisa na casa, ele vive milagres, mas os seus filhos estão perdidos, a alegria não está na sua casa, é briga dentro do casamento, é uma discórdia dentro da família. Sabe por quê? Porque não aprendeu a voltar no profeta, não aprendeu a voltar aos pés do Senhor e falar: Senhor, eu tenho tudo, o que eu faço com esse tudo que o Senhor me deu? Qual é o procedimento? O que eu preciso fazer para eles não levar meu filho como escravo? Eu já tenho a unção, eu já tenho o azeite, eu já tenho a multiplicação, eu já tenho tudo na minha vida, o que eu faço agora? E aí o profeta diz assim: quer saber de uma coisa? Deus diz para você fazer algo, vende agora, paga a tua dívida, livra os teus filhos, livra a tua casa. Esse é o primeiro passo. Livra agora tudo que ia ser levado como escravo, agora está nas tuas mãos. E ele vai dizer algo agora: vive do resto. Por quê, pastor? Porque Deus não faz nada limitado. Como assim, pastor? Ele está dizendo assim: você queria o quê? Pagar a dívida? Mas eu faço mais do que você pede. Porque o que o Senhor tem para nós é mais do que aquilo que pedimos ou Coloque sobre os seus pés.